Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o nosso processo de captura. O nosso processo de captura ele se divide em 4 etapas principais, que são o equipamento, a montagem do equipamento, a análise do local e finalmente a captura. Primeira parte, o equipamento. Você já sabe que o nosso equipamento ele é composto pela câmera DSLR, pela lente Sigma 8mm e também pela cabeça panorâmica Nodal Ninja R10 e um tripé. Bom, outros itens também que eu falo em outros vídeos, como um controle remoto, são itens que não são indispensáveis, mas que te auxiliam muito nesse processo de captura. Se você não tiver esses itens no início, não há problema, né? Itens como o Easy Leveler, controle remoto. Agora, itens que são indispensáveis, um tripé firme, uma câmera DSLR, a lente Sigma 8mm e a cabeça Nodal Ninja R10. Esse é o nosso equipamento padrão. Bom, sobre a montagem desse equipamento. A montagem do equipamento é bastante simples, né? Você vai encaixar a objetiva na câmera, essa objetiva, nós vamos prender o anel em volta dela, nós vamos prender esse equipamento na cabeça panorâmica e esse equipamento, então, ele também vai preso no tripé, né? Eu tenho um outro vídeo explicando um pouco mais sobre essa questão do equipamento. Um outro ponto importante, quando você chegar no local, é recomendado que você ande, você não chegue e vá logo fazendo as fotografias. Chegue no local e caminhe por ele, conheça todo esse estabelecimento, conheça todo esse local. Faça mentalmente o trajeto por onde você vai criar o teu tour, por onde vai fazer o teu tour. Para que você saiba exatamente, quando você estiver fotografando um ponto, você saiba exatamente onde será o próximo ponto. Contabilize a quantidade de panorâmicas e veja se ela bate com aquilo que você tem no contrato, certo? Para a gente evitar ter fotos a menos ou ter muitas fotos a mais, ok? Até um total de 10 a 20% é tolerável, né? Que passe ou que falte, às vezes, dentro das fotografias, dentro daquilo que nós temos no pacote. Ou seja, o pacote até 10 pontos, até 20 pontos, até 30 pontos. Né? Então, se o local não cabe mais do que 18 panorâmicas, às vezes a gente não tem o que fazer, certo? Se o local, o ideal é não faltar panorâmicas para depois não ter questionamentos por parte do cliente, né? É melhor que sobre, que às vezes passe uma ou duas panorâmicas do que falte panorâmicas, né? Bom, e finalmente a questão da captura. Na hora da captura, os ajustes da câmera serão câmera em modo manual, resolução de arquivo, formato de arquivo, arquivo RAW, captura bruta, sempre resolução máxima, ISO 100, f8 e a velocidade vai variar de acordo com a luminosidade do ambiente, ok? Essas são as configurações de partida para você começar o trabalho. Se você quiser fechar um pouco mais objetivo acima de f8, ok, é possível. Só que tenha em mente que se você fechar muito mais objetivo do que f8, você pode sofrer, né, as consequências de trabalhar com velocidades muito lentas, né, velocidades baixas, e tem que se tomar muito mais cuidado no instante que você clica na câmera, principalmente se você não tiver um controle remoto, para evitar que a foto saia tremida, ok? Então é necessário ter esses cuidados na hora da captura. Bom, basicamente são esses principais passos. Agora na sequência você vai ver aí alguns vídeos em campo mostrando um pouquinho desse processo de captura. Bom, galera, nesse caso aqui nós estamos fazendo o Google Street View numa recreativa. É uma área bastante grande essa recreativa. E nesses casos, quando é área muito grande assim recreativa, às vezes inviabiliza o nosso orçamento, a nossa questão orçamentária pela quantidade de pontos. Então, de que forma que nós fizemos aqui para poder otimizar esse trabalho aí para o cliente, tá? Nós fechamos um pacote para ele, por exemplo, com 50 pontos. E nós dividimos esses 50 pontos nas principais áreas que são de interesse desse cliente. Por exemplo, essa recreativa ela tem 7 choupanas. Cada uma dessas choupanas nós vamos fazer uma média de 3 fotos, 3 imagens. Então uma na porta, uma depois da porta e uma bem no meio da choupana. Dá uma distância mais ou menos de 3 a 4 metros entre cada foto. No campo de futebol nós colocamos mais umas 4 ou 5 panorâmicas. E assim nós fomos fazendo. Então cada uma das áreas nós fotografamos de forma isolada um microtour naquela área, né? E depois na navegação nós utilizamos um sistema de multinível para poder interligar todas essas áreas. Então é um jeito bem otimizado da gente poder trabalhar e poder levar essas áreas maiores, essas recreativas, esses lugares,
para o Google Street View. Vamos ver agora como é que funciona o sistema de captura aqui em loco. Bom, vamos lá, eu estou com meu equipamento aqui montado já, né? Estou com meu Easy Leveler, estou com a cabeça panorâmica no Dawningio R1 ou R10, estou com a lente Sigma 8mm e a minha câmera. Como eu já falei para vocês, a câmera pode ser qualquer câmera, pode ser full frame, pode ser APS-C, não importa. Eu estou também aqui com um controle remoto, ó, wireless, ele é um controle Wi-Fi, ele tem um emissor de sinal e ele tem um receptor que está aqui, ó. E isso me dá mais possibilidades de poder fotografar, às vezes, numa área com espelho, num lugar, ou trabalhar com velocidades mais baixas. Então o controle te dá uma liberdade maior. Bom, questão de altura do tripé, nós vamos sempre trabalhar com o tripé numa altura média de 1,60 m. A câmera numa altura média de 1,60 m, tá? Eu vou agora fechar um pouco mais as pernas do meu tripé para evitar que apareça, para fazer com que apareça o menos possível desse tripé nas fotografias, nas panorâmicas. Então você vai fechar um pouquinho mais as pernas do tripé, dessa maneira, tá? Aqui, como é uma baixada, eu vou ainda trabalhar um pouquinho nessa perna aqui, para poder deixar um pouco mais reto. E agora eu vou fazer o ajuste fino, aqui ó, do nível, aqui em cima, no meu Easy Leveler. Então o Easy Leveler, o próprio nome dele já diz, ele facilita essa tarefa de você nivelar a cabeça panorâmica. E agora o nosso processo de captura, né? O processo de captura, como eu já falei para vocês, nós vamos sempre estar trabalhando com o ISO mais baixo possível, ISO 100. Vamos utilizar a lente um pouco mais fechada, f8, f9, e aí vamos ver qual é a velocidade que a gente vai ter que utilizar. Nesse caso você pode utilizar um macete, você pode colocar a câmera no modo prioridade de abertura, e nesse modo ela vai indicar para você qual é a velocidade ideal para trabalhar, para que aquela fotografia fique bem exposta. Você não pode tomar isso como imperativo, você ainda pode fazer algum ajuste. Se percebeu que a foto ficou escura, você pode baixar um pouco mais a velocidade de obturação. Se percebeu que a foto ficou muito clara, aumentar a velocidade de obturação, certo? Então isso exige um pouquinho de sensibilidade também do fotógrafo nesse instante. Agora, você vai ajustar o mesmo ajuste para todas as fotografias. Então, uma vez que você chegou na velocidade ideal, a abertura você já sabe, o ISO você já sabe, você vai voltar a câmera para o modo manual e vai colocar naquela velocidade de captura que você localizou, né? E aí você vai manter a mesma velocidade de captura para todas as 4 fotografias. São 4 fotografias, uma a cada 90 graus, a cabeça ela dá uma travadinha a cada 90 graus. Então é uma foto, gira 90 graus, outra foto, sempre mantendo a mesma velocidade de obturação, mesma abertura, mesmo ISO, sem modificar nada, outra foto, né? O fotógrafo tem que sempre se posicionar atrás da câmera, certo? Se você ficar aqui do lado, você pode aparecer nas imagens, então tem que sempre se posicionar atrás. Se tiver mais alguém junto, pedir para a pessoa também ficar atrás da câmera, isso é muito importante, e aí você dispara utilizando o controle remoto. Se você não tem um controle remoto e a velocidade está muito baixa, eu recomendo que você utilize o timer. As câmeras têm um timer geralmente de 2 segundos e você pode estar utilizando esse timer de 2 segundos. Questão de pontos. Sempre você vai fazer uma foto a 3 metros da porta do estabelecimento, quando possível, né? Quando tem uma calçada, tem uma área, tem um estacionamento que permite que você consiga fazer uma foto a 3 metros da porta, você vai fazer uma foto a 3 metros de distância da porta. Próxima foto você vai fazer 1 metro para o lado de fora da porta, com a porta aberta. Sempre que a gente tem uma porta, nós vamos conectar essa porta com 2 fotografias, 1 metro antes e 1 metro depois dessa porta, certo? Sempre com a porta aberta. E depois a próxima foto, uma a cada no máximo 3 metros. Aqui nesse caso eu vou estar fazendo um ponto aqui, eu vou fazer um ponto ali também na entrada dessa choupana e outro lá no meio da choupana. Então com 3 pontos eu consigo mostrar bem essa área aqui. Eu não necessito de mais, né? Sempre que a gente tem uma porta, conexão com essa porta são 2 pontos, 1 metro antes e 1 metro depois, e depois, em média, 3 metros, 4 metros, tá? Áreas maiores, onde você tem uma área aberta, uma área livre, um vão livre muito grande, por exemplo, um campo de futebol, você pode estender esses pontos até 10, 15, 20 metros, tá? Quando não tem nada que é muito interessante, você está mostrando em volta, e é uma área aberta, é um campo aberto, é uma área ampla, né, onde você consegue enxergar facilmente o outro ponto de onde você fotografou. Nesses casos você pode trabalhar com uma distância maior, mas em outros casos, e sempre em ambiente interno, no máximo,
Outra coisa também ideal é assim, sempre que você começou a fotografia apontando para uma direção, que você mantenha essa mesma direção em todas as imagens que você fizer. Na hora da montagem do tour, a constelação vai ser montada muito mais facilmente se você seguir essa regrinha. Então eu vou mudar o ponto, e nesse próximo ponto eu vou fazer a minha fotografia, vou começar apontando para esse mesmo lado. Mesmo que esse lado seja uma parede, seja um lado feio, seja um lado que não é bom. Fotografia 360 é isso, vai mostrar tudo em volta. Então o ideal é você começar pelo mesmo lado. Bom, gente, é isso. Esse é o nosso sistema de captura e essa é a nossa forma de localizar a questão de pontos aí no ambiente. Vamos lá, bora fazer essas fotos agora. Bom, galera, estou aqui com o meu equipamento num outro local também que nós vamos estar fazendo aí o Google Street View, e nesse caso, como vocês podem ver, esse é o estabelecimento. Nós vamos primeiro fazer uma tomada aqui da calçada, a uns 3 metros aproximadamente da porta, onde você consegue mostrar essa fachada. É nessa imagem também que eu vou linkar com o Google Street View que passa nessa rua aqui na frente, tá? Bom, assim que eu concluir essa foto, o próximo ponto vai ser aqui, aproximadamente 1 metro da porta, com a porta aberta. Não precisa estar 100% aberta, mas ela está aberta aqui nesse caso. Então esse é o meu ponto, vou fazer as minhas 4 imagens aqui, certo? Nessa fotografia aqui, eu vou pedir que você preste bastante atenção na questão da exposição, porque é comum, às vezes, a foto ficar muito clara para o ambiente externo, para a gente poder equilibrar com o ambiente interno, que normalmente é mais escuro. Então, na hora de você fazer a exposição, eu recomendo que você coloque no modo prioridade de abertura e você utilize um meio termo para poder fazer essa leitura. Ou seja, você vai apontar a câmera para uma área que não é nem a área interna e nem a área externa. Minha câmera não está 100% apontada para a área externa e nem 100% apontada para a área interna. Ela está no meio termo, e aí nós conseguimos trabalhar com uma exposição que vai atender proximamente essas duas regiões, e depois, na hora do tratamento no Lightroom, nós conseguimos ainda aperfeiçoar isso, uma vez que nós estamos trabalhando com arquivo bruto, com arquivo RAW, em que a gente consegue clarear as áreas mais escuras e também puxar um pouco de detalhes nas áreas mais claras. Próximo ponto, 1 metro interno. Então nós vamos estar posicionando a câmera 1 metro aproximadamente internamente no ambiente, e depois quantas fotos forem necessárias para você estar mostrando esse ambiente. Nesse caso aqui, mais um ponto aproximadamente aqui, e esse ponto já vai ser o suficiente para a gente mostrar essa parte de entrada. Então, como aqui é um espaço muito grande, nós temos umas outras áreas mais para trás, área de estúdio e tudo mais, você pode tanto interligar isso num tour que vai do início até o final, ou fazer um tour em 2 níveis, e quando a pessoa clica no primeiro nível, ela vê essa parte da recepção, quando ela clica no segundo nível, ela vê a parte do segundo piso, aqui no caso, onde fica efetivamente o estúdio nessa loja de fotografia. Mais 2 pontos importantes também que a gente tem que observar nessa configuração. Um deles é que a objetiva deve estar em modo, o autofocus deve estar desligado da sua máquina, e a objetiva, quando você montou ela aqui, que ela esteja ajustada em 0,5 metros, ok? Para evitar que você tenha fotos desfocadas. Se a objetiva estiver ajustada em 0,5 metros e você estiver trabalhando com f8, no instante da captura, dificilmente você vai ter uma foto desfocada. A altura do tripé também é bastante importante. A altura média desse kit tem que ficar a 1,60 m, ok? A altura, o meio da objetiva é em torno de 1,60 m. Então você vai estender o teu tripé até aproximadamente 1,5 m, 1 m e aí os outros 10 centímetros vai ser essa extensão da cabeça até a altura da objetiva, ok? Eu espero que você tenha muito sucesso nessa etapa, e qualquer dúvida ou consideração, conte aí com a nossa equipe.